Glória a Deus. Nós vamos começar, amados irmãos, o nosso estudo de hoje. Nós queremos falar um pouco sobre criando filhos. Não sei se essa aí é minha. É? Não, essa aí está... Sobrou aí alguma, irmão? Sobrou? Ou faltou? Quem não recebeu? Pastor Wesley, termina a obra. Imprime só mais 20. Aqui todos receberam? Todos receberam? Ok, então levante a mão de novo para a gente não errar. Aproximadamente 20, uns 2 ali na porta e os irmãos aqui da área 24. 20 ou 25 no máximo. Ok? Inclusive o pastor Josélio que ficou sem a dele aqui. Bem, dá para você ler o que está escrito aí bem no título? Mais uma vez. Pais cristãos, discipuladores para toda a vida. Não é só enquanto o seu filho é recém-nascido, ou está na primeira infância, ou na segunda infância, ou pré-adolescência, mas Deus nos deu a tarefa de sermos discipuladores dos nossos filhos por toda a vida. Querendo ou não, a tarefa foi dada. Discipuladores para toda a vida. Ok, vamos abrir o texto sagrado em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu estou aqui usando nesse momento a atualizada e vamos começar o texto, a leitura do texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Você pode repetir só essa palavrinha, pois isto é justo. Mais uma vez, pois isto é justo. É justo por várias razões. A primeira delas é que só viemos ao mundo por causa dos nossos pais, humanamente falando. Humanamente falando. Cada filho é devedor à sua mãe. Tantas coisas, além da vida, é devedor ao pai e à mãe, tantas benesses, tanta proteção, tanto cuidado, tanta provisão, tanto carinho, tanto amor, tanto cuidado. Ou seja, já daria um capítulo inicial só para descrever por que é justo os filhos obedecerem aos pais. Mas o versículo 2, Paulo traz à memória dos seus leitores, ele traz o que está lá no Antigo Testamento: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? É o que está escrito aí logo em seguida: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas a essência do que queremos falar hoje está no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então tem várias coisas aqui nesse pequeno versículo. A primeira, não provocar os filhos a ira. Segunda orientação, criá-los na disciplina. Terceira,
criá-los na admoestação do Senhor. Do Senhor. Primeiro na disciplina e, a seguir, na admoestação do Senhor. Vamos olhar para o versículo com toda a atenção. Isso significa o quê, pastor? Significa guiar através do ensino e da correção. Disciplina. Se uma pessoa é criada sem disciplina, sem correção, dificilmente ela vai alegrar futuramente seu pai ou sua mãe. Uma criança entregue a si mesma, diz o livro de Provérbios, será a vergonha de seu pai e a tristeza de sua mãe. Para tudo é preciso que sejam ensinados os limites. Sabe como não precisaria? Nem de disciplina e nem de limites, nem de correção, nem de ensino, nem de repreensão? Não precisaria. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, se os nossos primeiros pais permanecessem no estado de glória e de santidade lá no Éden, aí não precisaria. Era tudo 100%. Seria tudo 100%. Não precisaria. Mas desde o dia que o pecado entrou no mundo humano, na raça humana, então, uma tendência à desobediência, uma tendência à maldade, uma tendência à rebeldia, a rebeldia existe dentro de toda criança que nasce na terra, com exceção de uma criança que nasceu na terra e não era portador do vírus do pecado. Que criança foi essa? Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele, meus irmãos. À exceção dele, ninguém mais teve esse privilégio. É por isso que Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Porque entre Adão e Jesus não teve nenhum. Ele é o segundo. Ou seja, o segundo que teve uma geração que foi formado diretamente por Deus. Ainda que Jesus tivesse uma mãe humana, mas não teve um pai humano. Mas Paulo também diz que Jesus é o último Adão, no mesmo texto de Romanos, da carta aos Romanos. Por que ele é o último? Porque depois dele, ninguém mais nascerá com essa capacidade, nascerá com essa qualificação moral e espiritual. Então Jesus é tanto o segundo Adão, como ele é o último Adão. Ok. Então o Espírito Santo já está dando o recado, já deu o recado através de Paulo, que não nascerá no mundo ninguém como Jesus. Então, se aparecer alguém por aí dizendo, eu fui gerado diretamente pelo Espírito Santo e nasci de uma virgem, pode ter certeza, essa pessoa estará mentindo. Não acontecerá. Está escrito e a palavra de Deus é a verdade. Bem, mas vamos olhar de novo para o texto. Criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Quer dizer, guiar através do ensino e da correção. Os pais estão no lugar de Deus perante os filhos menores. É muito bom, seria muito bom se os filhos entendessem isso. Principalmente antes da adolescência. Que os pais estão no lugar de Deus. Para orientar, para corrigir, para cuidar, para proteger, para prover, para ajudar em tudo. Como também para dar a instrução necessária. Então os pais têm a responsabilidade de controlá-los, conduzi-los no caminho do bem, e nós, como cristãos,
nós, como discípulos do Senhor Jesus, temos a obrigação de conduzi-los nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus. Os filhos têm a obrigação de obedecer aos seus pais. De que maneira? No Senhor, ou seja, por causa do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Não é porque existe uma constituição, uma lei, um código, uma regra humana, não, mas é por causa do Senhor. Olhemos para o texto de novo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Pergunta: quando é que os pais provocam ou podem provocar a ira aos seus filhos? Em primeiro lugar, quando o filho ou os filhos percebem que os pais são, vou falar uma palavrinha um pouco pesada, mas é desse jeito, que os pais são hipócritas. Não dá para sair nenhum glória a Deus, né? Porque não dá mesmo. Não dá. Quando os filhos percebem que os pais são bons crentes na igreja, no templo, mas em casa, no dia a dia, não vivem a vida cristã. O marido não respeita a esposa não respeita ou não se submete ao marido, e essa é a situação. Então, se os filhos percebem que os pais não são sinceros, não estão sendo sinceros diante da palavra de Deus, não estão sendo sinceros diante dos mandamentos divinos, não estão sendo sinceros diante da doutrina cristã, há uma certa idade que a criança pode perguntar assim: por que eu tenho que ser? Por que eu tenho que ser? Então, essa é a primeira situação. A segunda, que pode provocar os filhos a ira, quando os pais prometem aos filhos, mas não cumprem. Prometem fazer e não fazem. Prometem dar e não dão. Prometem presentear e não presenteiam. Prometem cuidar e não cuidam. Prometem suprir e não suprem. Então isso pode criar um problema interior. Terceira, os pais podem provocar os filhos a ira quando, por exemplo, os filhos percebem que o pai maltrata a mãe. Maltrata. Com palavras, com gestos, com ações, com a falta de cuidado. Eu soube de eu conheci esse indivíduo, essa pessoa, mas eu não estava no dia que aconteceu isso não. Só que um vizinho que viu e ouviu me contou. É feio a história assim, mas é bem pequenininho, eu vou contar. Só para você não fazer nunca uma besteira dessa. Ia passando um vendedor de peixe na rua, daqueles que vendem caixa de isopor e tal, todo arrumadinho e tal. E aí o homem dizia os tipos de peixe, né? E cada um melhor do que o outro. Aí o cidadão vendedor encosta assim na porta e tal, e aí estava o marido e a mulher apareceu lá e estavam os dois lá na porta e tal. E aí começaram a olhar e aí aqui e acolá a mulher dizia assim, a esposa dizia assim: ó, isso aqui é bom também, isso aqui é tal. Aí quando o homem estava terminando de pesar, o cidadão, o vendedor, aí a esposa falou alguma coisa mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente as palavras, mas lembro a mensagem, né? Ela disse: ah, que beleza, hoje nós vamos comer um peixe, meu Deus do céu. Aí ele olhou assim para ela, na frente do vendedor, disse: nós? Eu estou comprando para mim. Se você quiser, você vai se virar com outra. Irmãos, e o cara dizia que era crente.
Sabe o que mais que ele dizia que era? Miguel, sabe o que ele dizia que era? Auxiliar. Auxiliar. Ainda bem que não foi aqui em Santo Inês, irmãos, foi longe daqui. E já faz tempo também. Faz tempo. Ele já foi disciplinado por Deus. Já foi. Já foi ensinado por Deus pelos maus tratos que ele deu à sua companheira. Diga misericórdia. Lá em casa não acontece isso. Diga o restante. Tem que dizer o restante. Lá em casa não acontece isso. Mas eu não quero nem ouvir os homens falando, eu quero ouvir as mulheres falando. Vamos lá, só as mulheres. 1, 2, 3. E se acontecer, me avise. Se for daqui da igreja, viu? Me avise que nós vamos ter uma conversa. Porque não pode, irmão. Isso é uma coisa muito feia. Misericórdia mesmo, 10 vezes. Isso aí não é só falta de amor, não. Isso aí é falta de tudo na vida. É, da conduta cristã, da moral cristã, do amor cristão. É falta de tudo mesmo. Bem, terceira, eu já disse 2 razões quando os pais podem provocar ira aos filhos. E a terceira? Aliás, eu já falei 3, né? Primeiro, da hipocrisia. Segundo, quando promete e não cumpre. Terceiro, quando os filhos percebem um tratando mal ao outro. Porque pode também ser o contrário, né? Pode ser a esposa com relação ao marido, tá? Pode ser. Isso também acontece, tá? E em quarto lugar, quando os filhos percebem atitudes de injustiça provocada da parte do pai ou da mãe com relação a eles. Então, uma atitude de injustiça, seja lá em que área for, pode provocar a ira aos filhos. Então, para que isso não aconteça, os pais precisam também fazer a sua parte. Eu vou acrescentar a quinta razão, quinto motivo, que pode provocar ira no coração dos filhos. Quando, mesmo sabendo que estão errados, os pais não reconhecem e não têm coragem de pedir perdão pelos erros cometidos. E os pais devem pedir perdão aos filhos? Sim. Se erraram, se cometeram falhas, devem sim pedir perdão aos filhos. Pedir perdão, pedir desculpa, porque todos nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhar. O fato de estarmos em uma posição, uma hierarquia mais elevada do que os nossos filhos, não significa que não devemos ter a humildade de reconhecer quando estamos errados e pedir perdão ao filho ou à filha. Quem entendeu diz amém. Ok, vamos à frente. Aqui diz que era para não provocar ira aos filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, na doutrina do Senhor. É outro problema grave. Pastor Josédson está lembrando que também pode acontecer uma provocação de ira dos pais com relação aos filhos, quando os pais cometem o erro de privilegiar um e desprezar outro, quando na verdade todos estão na mesma condição, porque são filhos da mesma natureza. Nós temos alguns exemplos negativos na Bíblia. Isso aconteceu
na vida de alguns personagens bíblicos e trouxeram vários problemas para aquela família. Obrigado, pastor José Edson, pela lembrança. De fato, isso pode ocorrer. Agora vamos olhar para o nosso texto aqui, o nosso esboço. Eu fiz uma citação, irmãos, de um livro de Brewster. Na verdade, é o livro A Igreja, a Criança e a Missão. Aqui eu coloquei só a citação abreviada, porque isso aqui vai fazer parte de um capítulo que nós estamos escrevendo, de um material, e lá é que vai aparecer a bibliografia completa. As crianças não são ideia de última hora na Bíblia. Olha aí, a palavra criança aparece na Bíblia quantas vezes? No plural, crianças, quantas vezes? A palavra filho ou filhos, 2.700 vezes. Não contando as referências a Jesus como Filho de Deus. Somente pessoas 100% humanas ou somente humanas. A palavra primogênito, mais de 100 vezes. Meninos e meninas, 196 vezes. Existem também dezenas de histórias sobre crianças, ou que as inclui, reunindo tudo, a palavra criança e as palavras relativas aos relacionamentos delas em família. As menções ocorrem quantas vezes? Irmãos, um tema, um assunto, uma palavra, uma pessoa que é citada na Bíblia, ou referências a esse estado da infância, que é citado mais de 8.000 vezes, ou aproximadamente 8.000 vezes, então merece um estudo especial, merece uma leitura, merece uma pesquisa, merece uma atenção. Atenção, ok? As crianças e a infância na Bíblia. Vamos ler aqui, eu queria que os irmãos lessem comigo, são textos que a maioria já conhecem, nós não vamos demorar nessa primeira parte. Eu quero me deter um pouco mais na segunda parte, ok? Vamos lá. As crianças e a infância na Bíblia. 1.1, leia bem forte. Deus considera as crianças como preciosas. E além disso, elas são um sinal da bênção de Deus. Bênção de Deus. Vamos ler o texto. É o Salmo 127. É muito conhecido. O texto vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Vamos ler só o 3 mesmo. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Aqui é um paralelismo da poesia hebraica, né? Filhos é o mesmo que fruto do ventre. Então, é como se o texto estivesse dizendo: os filhos são herança do Senhor e são o galardão do Senhor. Mas a poesia hebraica tem o paralelismo, colocando uma palavra sinônima, apenas para reforçar a ideia. Tá? Então o texto está dizendo duas coisas importantíssimas sobre os filhos: que eles são galardão de Deus para os pais, e eles são herança de Deus para os pais. E eu vou pedir à missionária Iranilde para explicar aqui esse negócio. Eu não avisei ela não, irmãos, eu só disse que eu ia falar do assunto, mas esse texto aqui eu não disse. Mas é se puder, se não puder já está perdoada também. Ai, Fran. Paz do Senhor, irmãos. Aqui, esse salmo é tão importante para nós, para a gente lembrar
da importância dos nossos filhos. O Senhor, quando Ele usa o salmista para dizer que os filhos são herança, quando se fala de herança, a gente fala de patrimônio, herança é posses, né? Posses. Então, coisas valiosas. Então, assim, muita gente espera uma herança, muita gente briga por herança. Então, herança, que eu digo grave, muito sério. Muitas pessoas não estão dando esse valor para os filhos. Não estão atentando para a palavra de Deus, quando o Senhor diz que os filhos são herança. Herança dele para nós. Então, são presentes, galardão, presente. Então, assim, nós devemos cuidar muito bem dos nossos filhos, cumprindo a promessa de Deus, a palavra de Deus, embora eles não cumpram com a parte deles, que eles devem cumprir, mas digamos que eles não cumpram, porque Deus, quando Ele nos fez, Ele fez o homem, já deu a função para o homem, ser o protetor e o provedor da família, amar a sua esposa. Todo marido tem que amar a esposa, é uma ordem de Deus. Então, a gente cobra muito isso como mulher, que a gente quer ser amada, até porque já é o natural, é o esperado, porque Deus é que fez assim. E nos fez mulher, a mulher para ser submissa ao seu marido, para estar debaixo da missão dele, e os dois serem submissos a Deus e viverem conforme a sua palavra. E os filhos, Deus deu a função de serem obedientes aos seus pais. É só isso para os meninos e para as meninas. É obedecer pai e mãe, como ele já até falou aqui, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Porque Deus quer que os filhos... É tão importante que deixou ali na lista dos mandamentos, que os filhos têm que honrar, têm que obedecer seus pais. Então, e quem obedece vai viver bem. Quem obedece vai ser bem-sucedido. Quem obedece vai ser feliz na terra. Vai receber bênçãos. E, consequentemente, vai ter vida longa. Porque quem não obedece vai para o que é errado. Um filho que não obedece o pai, ele pode tender para as drogas. Então, ele vai ter uma vida curta. Porque quem usa drogas, quem usa álcool, quem usa cigarro, essas coisas, pode ter uma vida curta, morrer cedo mesmo. Então, assim, a obediência traz bênçãos. Então, os filhos têm que obedecer aos pais, essa é a função deles, e os pais têm que cuidar dos filhos, porque os filhos são uma herança, e herança ninguém deixa de qualquer jeito. Herança tem que ser bem cuidada, né? A gente tem que segurar, a gente tem que investir. Quando a gente recebe um recurso, muito dinheiro numa herança, a gente tem que fazer um bom investimento para poder render mais, não jogar fora. Então, por isso é que o Senhor diz que os nossos filhos são herança. Então, por isso é que nós temos que cuidar muito bem dos nossos filhos. E esse cuidar principal é ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensinar os nossos filhos o caminho do céu. Ensinar os nossos filhos sobre Jesus. Ensinar os nossos filhos a valorizar a palavra de Deus. Então, a pessoa que aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, então a gente não vai nem se preocupar. Porque quem ama a Deus obedece a sua palavra e procura viver bem, ter bons relacionamentos. Então, era isso. E meu coração ainda está aqui. Mas se deixasse aqui, irmãos, ia mais 1 hora agora. Depois que ela pega o embalo aí... Bem, então ela explicou detalhadamente aí a importância de olhar para os filhos como herança. Mas não é qualquer herança. É herança do Senhor. Uma herança preciosa, valiosa. É um tesouro. Quantos podem dizer amém por isso?
Glória a Deus. Vamos um pouquinho adiante. 1.2. As atitudes de uma criança e a disposição para o aprendizado, que são próprias das crianças, ilustram o quê? A relação que Deus quer ter com os adultos. Então, as atitudes de uma criança e a disposição que existe nelas para o aprendizado, isto é, são próprias de uma criança, essa atitude, essa disposição, ilustram o tipo de relacionamento que Deus quer ter com os adultos. O próprio Senhor Jesus diz que se não nos fizermos como uma criança, não entraremos no reino dos céus, no reino de Deus. 1.3, vamos lá, mais uma vez, todos juntos. Jesus e ao mesmo tempo ele valoriza as... Você já percebeu na Bíblia que a valorização de Jesus pelas crianças, ou a valorização das crianças que Jesus demonstrou, que Jesus apresentou, ele chegou até a brigar, no bom sentido, lutando, repreendendo os discípulos, por causa das crianças. Ele disse: não as embaraceis, não cause embaraço nas crianças, permitam que elas venham a mim, deixem que elas venham a mim. Porque os discípulos estavam talvez pensando que Jesus fosse se incomodar com a presença das crianças. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus as abraçou e depois impôs as mãos na cabeça de cada uma delas e as abençoou. As abençoou. Então Jesus abençoou as crianças, defendeu as crianças, deu importância às crianças, valorizou as crianças. Se ele fez isso, os seus discípulos deveriam fazer o mesmo. Amém? 1.4, todos juntos? Deus espera. Deus espera, então, que os pais e a igreja valorizem as crianças e ensinem a elas os caminhos e a palavra de Deus. Mas aqui merece uma observação. Tem muitos pais esperando somente pela igreja e não cumprem o seu papel em casa. Tem muitos pais esperando somente pelas tias, pelos tios, pelos professores da escola dominical. Ou então espera só pelo pastor da igreja ou pelo dirigente da igreja que ensine o seu filho como se comportar. Quando, na verdade, a educação tem que começar dentro da sua casa. Tem que começar com você, pai, tem que começar com você, mãe. Não é aqui na igreja que os filhos de crentes devem aprender a orar. Não, tem que aprender a orar em casa. E quando chegar aqui é só para o professor da escola dominical ou do culto infantil, ou quem quer que esteja lidando com a criança, vamos orar? Pede para a criança orar e ela já deve saber orar. Os irmãos estão entendendo? Quem tem que ensinar é os pais. Quem tem que ensinar são os pais. As três estão aqui, né? Eu estava olhando a Rebeca ainda agora aqui. As nossas filhas estão aqui e elas são testemunhas. E elas sabem que está ali a Bia, está aqui a Carol, bem aqui, e elas estão bem pertinho mesmo. Ela senta bem. Carol só sentava lá atrás, agora ela está bem na frente aqui. Ok, e a Rebeca está cuidando já do dela ali, viu, irmãos? Está cuidando do dela. Elas são testemunhas que durante toda a infância delas, pode até ter acontecido de alguma noite, eu ou a Iranilde, ou nós dois, termos esquecido de orar com elas. Pode ter acontecido, eu não sei se aconteceu.
Porque nós colocamos isso como um propósito diante de Deus em toda a infância delas. Quando eu não ia lá, Iranilde ia, ou às vezes nós dois. Às vezes elas já estavam deitadas e até dormindo e dizendo que estavam cansadas, e às vezes tinha dificuldade para acordar e a gente acordava. Vamos lá, acorda, acorda. Vamos lá. Papai do céu, eu te agradeço. Aquela oraçãozinha, oração toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. E quando a gente não estava perto, sempre ligava. E aí, já oraram? Ô, pai, já orei. Pois é, mas eu estou perguntando, se tiver esquecido, é para orar agora, viu? Os irmãos estão entendendo? Ensinar a orar, ensinar a cantar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar realmente a amar a Deus e as coisas de Deus e a igreja de Deus. Eu agradeço muito a Deus o amor que elas têm hoje por Deus e pela obra de Deus. Tem dia que elas estão mais dedicadas do que eu e a Iranilde. Pastor, como é que pode? Às vezes a gente está cansado. Quer dizer que vocês não vão deixar a gente lá no culto agora? Não estão entendendo? Não foi nós que ensinamos? Glória a Deus. Então elas não querem perder um ensaio, não querem perder um culto, não querem perder uma viagem, não querem perder nada, tudo é 100%. Mas não foi nós que ensinamos? Glória a Deus, a gente só tem que dar glória a Deus e agradecer a Deus por isso, porque Deus colocou esse amor no coração delas. E eu agradeço muito a Deus. Louvo muito a Deus, porque elas aprenderam a ler a Bíblia e leem sozinha. Teve um tempo que eu queria ter certeza, né? E às vezes eu ia lá na ponta de pé, assim, abria só a brechinha do quarto, ou então dava o meu jeito de vigiar, né? E aí estava lá com a Bíblia aberta e lendo antes de dormir. E já leram a Bíblia toda várias vezes. Então isso alegra o nosso coração, porque estamos vendo o resultado daquilo que nós plantamos. Daquilo que nós plantamos. Olha o que diz aqui o texto. Eu queria que o irmão colocasse aí na tela. Vamos lá. Se a gente compreender esse texto aqui, se chegar até aqui, eu já me dou por satisfeito. E o restante vocês podem ler em casa. Mas é claro que a gente quer explorar o esboço todo. Vamos lá? Deuteronômio 6. Esse texto nós já lemos aqui várias vezes, mas eu prefiro que a gente leia de novo. Está dando um probleminha aí, irmão Neto? Mas antigamente era só a gente falar aqui, o texto já estava voando para ali. E agora tem alguma coisa aí que não está bem convertida. Ouve, ó Israel, aqui é o Shema, a oração que os judeus fazem com muita frequência. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, olha o que Deus diz, mas olha o cuidado de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão primeiramente no teu? Claro, para passar para o coração dos filhos, tem que estar primeiro no coração dos pais. O amor a Deus tem que estar primeiro no coração dos pais. A palavra de Deus tem que encher primeiro o coração dos pais. Estarão no teu coração. Agora depois vem a ordem. Tu as inculcarás. Isso aí é a versão atualizada, né? Inculcarás. Sabe o que quer dizer isso? Inculcar. Colocar dentro da cuca. Cuca, cabeça, isso aqui, ó. Não tem um sinônimo de cabeça? Cuca. Pois é, inculcarás. Colocar dentro da cuca.
colocar dentro do cérebro, colocar dentro da cabeça, colocar no pensamento, colocar na mente. Inculcar. Tu as inculcarás. A quem? A teus filhos. Aí Deus dá uma ordem, e interessante é que ele dá a metodologia. Ele fala do conteúdo, ele diz o que é para ensinar, e ainda diz como, e quando, e onde. Ele diz quando, ele diz como, e ele diz onde. Vamos lá. Primeira, falarás assentado em tua casa. Assentado em casa. Pode ser no sofá, no banquinho, no tamborete, na cama, assentado em casa, ao redor da mesa, assentado em tua casa. Segunda metodologia, andando pelo caminho. Está andando junto com a criança? Aproveita para ensinar. Andando. E agora a gente pode dizer também correndo, né? Porque o carro não anda, né? O carro corre. Então, correndo aí pelas estradas, aproveite, ensine. Andando em casa. Segundo, assentado em casa, andando pelo caminho. Terceiro, ao deitar-te, na hora de dormir. Aproveite para ensinar. Antes de dormir, aproveite para ensinar. E ao levantar-te, de manhã cedo, ensina de novo. Ora de novo. Ensina, cita a palavra. Aí entra a importância do culto doméstico, o momento de oração no lar. Não importa o horário. Mais duas atitudes. Também as atarás como sinal na tua mão. Como sinal na mão. Os judeus usam os filactérios. Como nós usamos o relógio. No lugar de relógio, os judeus usam uma pulseirinha de couro. E dentro dessa pulseirinha de couro, eles colocam aqui uma caixinha de couro, onde tem os mandamentos. Então, por isso que o texto está dizendo ali, as atarás como sinal na mão. Na mão. E te serão por frontal entre os olhos. Tem mais um. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Botando escrito em diversos lugares da casa e para que a criança pudesse ler. Com 12 anos de idade, uma criança judia já sabe ler, já tem uma profissão escolhida e já conhece os mandamentos. E já tem essa decisão na vida. Isso é muito importante. Quando a gente olha para um texto como esse, tem que dizer o que realmente está escrito aqui. Deus espera que os pais e a comunidade de fé, aqui é a igreja, valorize as crianças e ensinem a elas os caminhos e a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos sendo ameaçados de sermos proibidos de ensinar aos nossos filhos. Quantos já sabem disso? Pois é. Leis estão sendo projetadas e algumas já até votadas e aprovadas, dizendo que não é direito dos pais educarem os filhos. Quem tem que ensinar é o Estado. Ensinar o que eles quiserem ensinar. Mas aqui está a clareza, a objetividade do texto bíblico, dizendo que é dever meu, é dever seu, é dever nosso, como pais. Quem entendeu pode dizer amém? Vamos lá, 1.5, leia bem forte. Abusadas ou vitimadas, Deus se entristece. Jesus defende fortemente a necessidade de protegê-las, proteger as crianças. 1.6, as crianças são adoradoras. Elas foram projetadas para louvar a Deus. Está escrito no Salmo 8 e o versículo 2. Da boca dos pequeninos, Deus extrai o perfeito louvor. 1.7. As crianças louvam a Jesus, mesmo quando os adultos
o rejeitam. Essa história está lá em Mateus 21:15, no dia que Jesus fez uma visita ao templo. Jesus havia expulsado os cambistas e havia dado uma ordem expressa, e Jesus citou um texto do Antigo Testamento, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de salteadores. Então Jesus repreendeu, inclusive líderes, mestres e muitos outros que estavam ali. E aí a Bíblia diz que entrou um grupo de crianças e começou a louvar ao Senhor Jesus. E aí os fariseus disseram: manda que esses meninos se calem. Não estão ouvindo, não estás ouvindo o que eles estão a falar, a cantar? Aí Jesus disse: se vocês não leram nas Escrituras que da boca dos pequeninos o Pai recebe o verdadeiro louvor, deixa as crianças cantarem. Que lição extraordinária Jesus deu. Agora 1.8, leia bem forte. Jesus fez das crianças um foco. Em quê? Em seu ministério. Inclusive Jesus cura crianças, ele curou crianças. Ele fez milagres, vários milagres envolvendo crianças. E aí você pode acrescentar várias referências. 1.9, Jesus acolhe as crianças, conforme Marcos 10, e as apresenta como exemplo de humildade, conforme Lucas 18, 17. Eu vou ler só 2 pontos aqui e vamos deixar o restante para a próxima oportunidade, que agora não vai ser possível. 2.1, agora já na segunda parte, pais como os discipuladores dos seus filhos. Se você tiver uma caneta aí, escreva aí bem do lado: criando filhos à maneira de Deus. Criando filhos ao modo de Deus. Criando filhos à maneira de Deus. Pode colocar aí como um subtítulo. E aqui nós temos princípios, orientações, ordenanças e exemplo. 2.1, leia bem forte. 2.1. A educação dos filhos é uma responsabilidade. Não foi o pastor que deu a responsabilidade. Quem deu foi Deus aos pais. Estes devem guiar e o que mais? Educar e disciplinar os seus filhos. Desses textos que estão aí, só falta citar Provérbios 22:6, que vocês sabem de cor. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Não coloca na tela não. Vamos lá, vamos ver se sai. Só os irmãos aqui da direita. Provérbios 22:6. Vamos lá, 1, 2, 3. Olhando para mim, olha para a minha gravata, olha para a minha gravata. Vamos lá. Eu não vou dizer nada agora. Só dali para frente ali, ó. Deixa o Rosa de Saron aqui fora. Os irmãos aqui da minha esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3. O mesmo versículo. Tem várias versões, né? Deu assim uma... Os irmãos aqui do meio. Vamos ver se melhora. 1, 2, 3. Precisa eu dizer alguma coisa? Hein? Tem gente dizendo que é porque deu tempo vocês lerem. Ah, pensou, irmão, tem opinião de todo jeito. Mas os obreiros também já deu tempo ler, né? Então... Vamos dizer todos juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer. Glória a Deus. É tarefa nossa. Pastor, e se por algum motivo eu fiz a minha parte, eu lutei, mas hoje o meu filho, a minha filha tomou uma decisão diferente? Se você fez a sua parte,
fique tranquilo diante de Deus. Fique tranquila diante de Deus. Se você fez a sua parte, Deus não o julgará por isso. Porque o ser humano tem livre arbítrio. Depois da idade adulta, pode ser que alguém fez a sua cabeça, ou alguma coisa aconteceu, tomou uma decisão, quis conhecer o mundo, quis tomar um outro rumo, mas se você fez a sua parte, fique tranquilo, porque mais cedo ou mais tarde, essa palavra poderosa que você plantou no coração do seu filho, no coração da sua filha, que você plantou, que você semeou, com lágrimas, com oração, com sacrifício, Deus fará alguma coisa. Deus fará alguma coisa com essa palavra que você plantou. Você entendeu? Você pode dizer amém? 2.2, já vamos encerrar nesse aqui. Devemos educar. Grife essa palavrinha aí. Educar. Da educação. O que mais? Discipular. Nossos filhos em quê? Nos valores morais bíblicos. Não apenas com o propósito de restringir as tendências pecaminosas do coração, mas também para mostrarmos o que, irmãos? O caráter e a graça de Deus aos nossos filhos. Mostrarmos quem Deus é e o que Deus faz. Quem Deus é e o que Ele faz. 1 de Pedro 1,16 diz que Deus é santo. Isso fala do caráter de Deus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso fala do caráter de Deus. Deus é santo. E o que Ele faz? Tito 2, 11 a 13. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso é o que Deus faz. Ele manifestou a sua graça. Ele mandou Jesus. Ele enviou Jesus para morrer em meu e em teu lugar. Irmãos, restringir a natureza, aqui tem um detalhe interessante, restringir as tendências pecaminosas do coração. Nós vamos ter um estudo só sobre esse detalhezinho bem aqui, restringir as tendências pecaminosas do coração. As mães e os pais são especialistas nesse detalhe de descobrir, cada dia, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, e chega um momento que o pai e a mãe percebem que não tem mais aquela inocência toda na criança. Já começa a aparecer umas coisas que você nunca ensinou, que você não queria para seu filho e para sua filha, mas ele vai revelar isso, ele vai manifestar. Vai aparecer egoísmo, vai aparecer orgulho, vai aparecer inveja, vai aparecer ira, vai aparecer atitudes violentas. Sim ou não? E você não deu uma aula sobre isso. E o que é isso? É o que a Bíblia chama de pecado. Natureza pecaminosa. Então os pais precisam reconhecer essa tendência pecaminosa, tendência ao erro, e você vai restringir com o quê? Com palavra de Deus, com educação, com sabedoria e com a graça que Deus é capaz de lhe dar. Quem entendeu diz amém.